Aura blindada. Faça isso e tenha. Se o seu objetivo é ter maior proteção espiritual, energética, que nem tudo aquilo que chega até você possa te atingir com aquela força que vem estragar seu dia, enfim, aquele olho gordo que quebra as coisas, que acaba fazendo você ficar doente às vezes, né, que acaba te trazendo prejuízo. Tudo isso você pode evitar quando a sua aura, a sua energia, ela está expandida, ela está íntegra. E é disso que a gente vai falar nessa aula aqui. Você vai aprender uma técnica, mas para eu te ensinar essa técnica, eu preciso primeiro colocar um fundamento para você entender do porquê, como que você vai fazer e para fazer também do jeito certo. Não adianta a gente ficar ensinando um monte de técnica. Aqui tem um monte no YouTube, se você quer uma técnica facinho, tem a oração de São Miguel e tudo mais. Só que são coisas às vezes que se tornam passageiras. Por quê? Se a blindagem dessa aura, se a energia não vem de dentro do teu poder divino, desperto e expandido, as coisas são todas passageiras. É como se você for colocar um band-aid numa fratura exposta. Vai funcionar? Não sei, vai proteger um pouquinho, né? Mas não vai resolver. Então, é disso que a gente fala aqui. O meu nome é Carolina Pfeffer, eu sou radiestesista e nessa aula a gente vai falar sobre aura blindada. Onde começa a vulnerabilidade na aura? Ela começa a partir de dentro. Você já deve ter conhecido pessoas que são, aparentemente elas são pessoas muito poderosas, com muita influência e tudo mais, mas são pessoas que às vezes não têm muita estabilidade emocional. Às vezes você olha a vida daquela pessoa, além daquilo que ela mostra, né? Porque cada um pinta a sua fachada da cor que quer, mas quando a gente vai olhar além da fachada, a gente percebe que a grama não é tão verde assim. Então a gente não precisa invejar a grama do vizinho, quando no fundo é só um verniz, é só uma pintura ali que tá, né? Então, onde começa a vulnerabilidade? Começa de dentro, começa do seu interior. Só que essa é uma construção que não se vê. Então, por isso que as pessoas às vezes deixam de lado, falam, para que eu vou cultivar tanto isso se não é mensurável, né? Se ninguém pode colocar ali numa balança, não tem valor financeiro em relação a isso. Não tem, só que o valor é muito maior, é muito, vamos dizer assim, muito mais duradouro. A vulnerabilidade começa de dentro, como a força também começa de dentro. E o que não é blindar a aura? Olha, você pode fazer a oração de São Miguel Arcanjo por 21 dias, você pode ter pensamentos positivos, você pode fazer várias técnicas, tá? Só que se você não começa a ter uma integralidade no seu ser das coisas, que vamos dizer assim, que englobam todas as suas dimensões, vão ser só paliativos. Não vai tratar realmente aquilo que precisa. Para quê? Para que você tenha uma aura blindada. Porque de alguma forma ali as coisas vão te pegar, né? Se é uma provocação em relação, não sei, a tua cor de cabelo não te pegou, a provocação em relação à tua origem vai te pegar. Então, de alguma forma, as pessoas começam a te atingir. Elas começam a, vamos dizer assim, a te prejudicar de alguma forma. Porque, infelizmente, muita gente, né, uma maioria pensa dessa forma, que nós estamos em constante guerra. Se a gente parasse com as guerras e começasse a ser mais verdadeiros, ser mais amigos, isso daí ninguém se sentiria tanto assim, eu preciso blindar a minha aura. Não se sentiria atacado. Você precisa blindar a aura a partir do momento que você se sente vulnerável, se sente atacado. Então, é disso que a gente vai falar aqui, como você vai conseguir construir isso de forma muito mais, vamos dizer assim, perene, de forma mais definitiva na sua vida. E você vai aprender aqui hoje como blindar de verdade. Eu vou ensinar no final algumas técnicas, enfim, alguns passos dessa técnica, mas se você não entender os fundamentos dela, vai ser só mais uma técnicazinha que você acha aos montes hoje na internet. Se você realmente quer isso para sua vida,
quer ter uma aura blindada, inteira, né, com mais, vamos dizer assim, com mais força, você precisa assistir até o final, entender aquilo que eu vou trazer aqui e a gente vai conseguir desenvolver isso daí. E por que saber disso vai mudar a sua visão de vida? Porque assim, gente, quando a gente começa a, como eu falei, a entrar num ciclo que o mundo é uma guerra, que a gente tem que disputar, que a gente tem que atacar para não ser atacado, então a gente vai semeando mais disso no nosso campo energético. Se eu semeio mais disputa, eu vou colher o quê? Eu não vou colher amizades, né? Eu vou colher mais disputa. Se eu semeio mais irritação, mais impaciência com o outro, porque que o outro já não sabe aquilo que eu já sei, enfim, eu vou colher isso também para mim. Então, isso vai mudar a sua visão de vida, porque você vai começar a considerar o que você está semeando. Vamos supor que esse campo aqui seja o seu interior, a sua morada interior, a sua alma, seja uma fotografia da sua alma ali. Qual o sentimento que você estaria semeando nesse campo? Quais frutos você está colhendo? E quais árvores você gostaria de cortar? E quais árvores você gostaria de cultivar? E que árvores são essas? São as nossas consequências, é aquilo que a gente enxerga, é aquilo que, vamos dizer assim, está no nosso campo de visão. Quando a gente sabe que, poxa, eu começo um relacionamento amoroso, mas lá pelo segundo, terceiro ano começa a ficar ruim e eu separo. Aí eu começo de novo, começa a ficar ruim, aí eu separo. Poxa, começo no emprego, tá tudo dando certo e tal, não consigo, não vai, eu tenho que sair, acontece alguma coisa, eu fico doente, né? Ou então não consigo amizades verdadeiras. As pessoas com quem eu me aproximo são pessoas às vezes extremamente falsas, eu não sei o que acontece, são pessoas que às vezes, né, só querem estar perto de mim porque eu trago alguma vantagem para elas, enfim, tudo isso vai fazer o quê? Vai trazer, são essas árvores aqui no teu pomar. É aquilo que você enxerga, é essa parte aqui da árvore, a parte de cima, que está acima do solo, aquilo que todo mundo vê, ou melhor, que você vê, né? Porque aquilo que você transparece para os outros é diferente. Existem 4 níveis de conhecimento. Aquilo que, eu não sei se vou lembrar dos 4 certinho, mas aquilo que eu sei que todo mundo sabe, aquilo que só eu sei sobre mim, aquilo que os outros sabem sobre mim, mas eu não tenho tanta clareza, então quando as pessoas falam isso pra mim, eu falo, nossa, não tinha pensado, né? E aquilo que eu não sei e ninguém sabe. Então existem esses 4 níveis de conhecimento. Quando a gente vê uma árvore, nesse meu exemplo aqui, é aquilo que eu sei sobre mim, não necessariamente aquilo que o outro enxerga sobre mim, mas é aquilo que eu percebo que se manifesta na minha vida. Será que eu estou semeando pêssegos, eucaliptos? Qual é a semente ali que eu estou colocando no meu campo? Então, gente, começou com uma semente, né? Porque a árvore, antes de ser grande, sempre começa pequenininha. E ela foi cultivada. Ela foi cultivada como? Com a água das emoções, dos sentimentos relacionados, do calor, quando você pensa em alguma coisa várias vezes, né? Quem de nós não escuta uma notícia ruim e fica dias indignada com aquilo, né? Com raiva daquilo que aconteceu com a outra pessoa, né? Então, quer dizer, você fica reverberando aquela notícia ruim muitos e muitos dias. Então, é uma ideia, é uma semente que tá ali, que tem um sentimento. A tua mágoa, a tua raiva pela situação que outra pessoa viveu. Tem o calor, você lembra daquilo, aquilo fica na sua mente, cada vez que vem na sua mente você tem a mesma reação, o mesmo sentimento, então quer dizer, você persevera naquilo ali. O ar, vem mais pensamentos, mais ideias semelhantes. Poxa, por que essa pessoa fez isso? Por que aconteceu dessa forma? Será que ninguém tinha visto? Será que são pensamentos ali que estão, vamos dizer assim, aumentando, melhorando essa semente para que ela consiga de fato brotar na sua vida. E a terra precisa ser adequada, né? É diferente você plantar um cacto do que você plantar um alface.
É totalmente diferente. Então aqui entra a nossa personalidade, entra aquilo que a gente nutre normalmente na nossa vida. Se a gente é uma pessoa pessimista, se a gente é uma pessoa otimista, se a gente gosta das coisas, é grato ou não, se a gente tem costume de reclamar, enfim, ali a Terra entra o mix das coisas que nós somos, nesse meu exemplo aqui. Então, se eu for pegar esse exemplo dessa notícia ruim, então, eu tenho uma emoção que foi startada, eu estava ali almoçando, escutei essa notícia ruim. Então, eu me senti comovida com aquilo ali, eu penso nisso vários e vários dias, eu tenho mais pensamentos sobre, poxa, e se tivesse sido diferente? E se alguém tivesse visto? E se, né? E a Terra, minha personalidade, eu entrei em ressonância com isso dali. Então, essa semente tem todas as condições para brotar. E que semente seria essa no meu exemplo? Poxa, se é uma notícia ruim em relação, não sei, a medo, em relação à violência, em relação a mais insegurança, é isso que ela vai brotar e gerar muito mais frutos dentro de mim. Mais medo, mais insegurança, mais receio das coisas, mais desconfiança, mais descrença em relação à humanidade. Eu acho que uma das coisas assim, que você mais enxerga na internet é gente falando mal da humanidade, né? Como se a gente não fosse humanidade. Então, não dá pra gente ignorar isso daí. São sementes que ficam ali, começam pequenininhas, mas que vão crescendo. Então, gente, se esse conteúdo ajuda vocês, se vocês gostam do meu canal, já me acompanham, deixe seu like, tá? É a forma como você diz pro YouTube que esse conteúdo é relevante, que ele pode sim tá sugerindo para outras pessoas. Assim, eu te ajudo com o conteúdo e você me ajuda com o seu like, com o meu canal. Bem, então, nem tudo cresce e prospera, né? As sementes são diferentes e têm condições diferentes, né? Então, nem todo mundo tem a mesma ressonância com a mesma notícia. Às vezes, uma notícia de violência sexual seja muito mais impactante para mulheres e principalmente mães de crianças do que para os homens, por exemplo, tá? Então, as notícias, elas têm, vamos dizer assim, por isso que o noticiário tem uma enxurrada de notícia ruim, porque de algum lado ele vai te pegar. De algum lado ali ele vai entrar na tua energia para que você fique vibrando esse medo, para que o medo entre dentro de você, seja muito bem cultivado, porque o medo é uma das formas de controle social. Por que a gente não faz tudo que a gente quer? Porque a gente tem medo. Você não vai sair à noite de qualquer forma, ou para qualquer lugar, ou de qualquer jeito. Você tem que planejar algumas coisas, principalmente se você é mulher, né? Os homens acho que não sentem tanto isso. Mas é isso que acontece, é dessa forma. Então, a gente acaba controlando as pessoas através do medo, porque isso ocupa muito tempo e energia. Então, o que eu vejo é como essa copa da árvore aqui. Tá na luz da consciência, eu enxergo, eu percebo. Poxa, eu sou uma pessoa muito impaciente. Aquilo que eu não vejo, que eu sei explicar, que eu faço, eu sinto, eu digo sem pensar que quando eu vi já foi, são as raízes. A semente, quando ela é colocada na terra, a primeira coisa que ela forma é raiz. Então, veja, quantas raízes não colaboraram? E quem foi o grande semeador da minha vida aqui? Eu não tive todas essas ideias desde sempre. Alguém, vamos dizer assim, me instruiu na vida. Alguém cuidou para que eu tivesse essas ideias, para que eu tivesse essa mentalidade. Eu cresci dentro de um meio. Então, esse cultivador ali que está na imagem, pode ser quem? Quem me cuidou desde que eu era criança. Então, os paradigmas dessa pessoa, as crenças dessa pessoa me moldaram também. Dinheiro não cresce em árvore. Então, é isso. Não cresce, eu tenho que sempre batalhar. A vida é uma batalha. Eu tenho sempre que fazer isso. São as sementes que estão muito bem estabelecidas. São essas sementes que hoje são árvores muito grandes, né? Mas a consequência aqui, com essas duas meninas, né, a gente enxerga. Quando você
tem sementes muito complicadas dentro da sua cabeça, cheio de muita mágoa, de muita raiva, que startam sentimentos ruins o tempo todo, então você vive nessa guerra. Agora, quando você começa a cultivar sementes realmente boas, então você tem um pouco mais de paz e tranquilidade para enxergar. Poxa, essa pessoa está irritada, mas é uma questão dela, não é uma questão minha. Então eu não vou deixar ela estragar o meu dia porque ela está irritada. É diferente. Normalmente a gente sintoniza mesmo com a irritação do outro e fica bravo o dia inteiro. Mas quando a gente cultiva esse campo com mais sementes boas, a gente é capaz de ter essa sabedoria. Bem, se eu quero mudar os resultados, eu preciso tratar as causas. As consequências eu estou enxergando aqui na copa da árvore, já está na luz da minha consciência, eu já consigo enxergar. Mesmo que eu não enxergue totalmente, mas eu tenho consciência disso. Eu percebo na minha vida as coisas que acontecem. E quanto mais eu percebo, mais eu vejo aquilo que está, vamos dizer assim, as consequências das coisas. Agora, a causa ela é um pouquinho mais complicada. Eu posso identificar alguma outra causa se eu começar a pensar naquilo que eu estou vivendo e pensar na minha história e pensar em como isso se deu, né? Se eu lembrar daquilo que me falaram quando eu era criança, das crenças que foram estabelecidas, das primeiras sementes que colocaram dentro de mim, então eu consigo identificar alguma coisa, mas normalmente é um trabalho bem difícil, bem demorado. Então, por exemplo, assim, eu identifico um ciclo ruim, né? A consequência, eu não consigo me livrar do alcoolismo. A causa pode ser familiar, pode ser um padrão de comportamento aprendido. Ah, meu tio, meu avô, meu pai, todo mundo bebe até cair, fica aquela coisa horrorosa, né? Mas pra mim é normal, eu convivo com isso desde criança, né? Então, eu aceito isso. Então eu sou mais um que tô ali caído de bêbado. Então pra mim é normal, é recorrente, é comum, é aceitável, né? O que para outras pessoas não é aceitável, para essa pessoa determinada, todo mundo faz isso, por que eu vou achar isso ruim? Então, a consequência consegue ver, não consigo me livrar do alcoolismo. Mas essa raiz é muito profunda. Gente, todo mundo faz isso. Então, veja, é uma raiz que está ali. Mas quais as outras raízes? Porque uma árvore nunca tem uma raiz só, né? Ah, é uma questão de família. Eu tenho amigos que fazem isso também. O meu meio social é assim. E aí eu vou juntando também obsessores, que são aqueles seres que não estão necessariamente encarnados, mas que vão se juntar ali porque ele vibra na mesma frequência. Ele tem os mesmos hábitos. Os hábitos são muito poderosos, muito mesmo. Quando a gente consegue mudar um hábito, a gente consegue mudar coisas incríveis na nossa vida. Mas ali dentro das causas também, pode ter uma questão de que eu sou aceita, né? Se eu não beber, né, eu vou ser o estranho no ninho. Então, eu preciso beber. Eu tenho sentimentos bons, memórias boas relacionadas a isso. Tudo isso se torna raiz, se torna causa de uma consequência. Eu não consigo parar de beber. Mas por quê? Se eu parar de beber, então eu vou parar de ser aceita pela minha família. Eu vou ser o bicho estranho, eu não sei. Que amigos que eu vou ter? Meus amigos só saem para beber. Entende? Então as causas ali precisam ser identificadas, mas não necessariamente precisa que isso seja jogado na sua cara. Esse é o trabalho da radiestesia. Quando você faz, não sei, uma análise, né, dentro da psicanálise, você vai identificar isso daí no detalhe. A radiestesia não necessariamente só vai tratar da causa se ela for identificada. Eu posso perguntar, né, dentro da mesa de radiestesia, para eu tratar esse fato da pessoa não conseguir parar de beber, não conseguir se livrar do alcoolismo, o que eu preciso aqui utilizar, qual ferramenta ou qual o ajuste eu preciso fazer
para anular as lembranças do passado que ela traz. O hábito que, sabe, aquilo que embasa o hábito, os sentimentos ancorados naquela situação. É isso. Então, a radiestesia ela vai trabalhar aqui, mas não necessariamente vai tratar item por item das coisas. Eu posso perguntar e ela vai me indicar um ajuste, ela vai me indicar uma ferramenta para que esse padrão de comportamento aprendido possa ser dissolvido a partir de dentro. Você não vai chegar, às vezes, a ter luz sobre tudo o que aconteceu, sobre todo o tratamento, todo o processo. Mas o mais importante, que ele vai ser, vamos dizer assim, minado a partir de dentro. Esse processo de não vencer o alcoolismo vai ser destruído a partir das suas raízes. Mas é claro, se virou um hábito, isso precisa que, vamos dizer assim, que seja substituído por um novo hábito. Então aqui, nesse caso, né, ele foi cultivado. Teve as emoções, ali os sentimentos relacionados, umas lembranças boas, né, de beber, né, o calor várias vezes, né, teve vários momentos bons, teve muitas coisas envolvidas ali que cultivaram essa semente e que hoje provavelmente elas são várias árvores, por isso é que é tão difícil, né, vencer o vício. O ar, né, mais pensamentos, mais ideias semelhantes, né, poxa, não tô fazendo nada, o que eu posso fazer? Ah, vou lá comprar uma cervejinha, vou lá na casa de fulano, já levo, né, a cerveja, a gente fica lá batendo papo, tudo envolve a mesma coisa, porque as pessoas também envolvidas vão ter as mesmas ideias, e daí se soma mais do mesmo e fica sempre no mesmo entorno. A terra também, a personalidade, nem todas as pessoas têm a mesma reação para as coisas, então isso também é importante. Existem vários exemplos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, têm comportamento tão diferente, têm reações, interpretações tão diferentes. É isso, tá? Nem sempre as coisas vão encontrar ressonância numa pessoa e em relação a outra dentro do mesmo contexto. Então, poxa, eu quero, mas eu não consigo. Por quê? Porque tem sentimentos ancorados, tem lembranças boas aqui, tem padrões estabelecidos e você não tem nenhuma ideia melhor, então é isso daí. Tem amigos com o mesmo hábito. A radiestesia começa o quê? A limpar, a desconectar, a tirar essas raízes. Então, a queda começa pelas raízes. A queda da árvore começa pelas raízes. Bem, eu quero, agora eu entendo melhor, cada dia melhor, eu entendo os gatilhos, eu entendo em que momento do dia me dá mais vontade, eu entendo que se eu for ligar para fulano, ele só vai me propor isso, então ou eu faço novos amigos, ou eu desisto de lutar contra isso. São escolhas que eu preciso começar a fazer se eu quero realmente me livrar desse vício, tá? Então, a interpretação começa a mudar. As raízes ali não são mais tão profundas. Mas é claro, sempre fica ao teu livre-arbítrio de desfazer a coisa e começar a ancorar de novo novas lembranças muito boas, né? Sobre como é bom ficar bêbado, por exemplo. Então, a vontade que antes dominava, que a pessoa nem pensava, já fazia, nem pensava, já falava, não, isso não existe mais. E, gente, esse é um exemplo de alcoolismo, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser um surto de raiva, por exemplo. Poxa, eu não sei me controlar. Quando eu vejo, eu já falei. Quando eu vejo, já reagi. Então, quando a gente tira essas raízes da raiva dentro da gente, a gente consegue, antes de reagir, dar aquela pausa. Fala, calma lá. Eu sempre faço dessa forma, mas eu não quero mais ser assim. O que hoje, agora, nesse momento, eu consigo reagir diferente para pelo menos fazer diferente? Porque às vezes a gente não consegue até cultivar uma semente nova, né? É aquele processo todo aí. Essa árvore aí já está crescida de muitos anos. Então, para eu cultivar uma semente nova, eu preciso pôr força nessa semente nova e parar de colocar água nessa daí. É uma forma de enfraquecer também
A mesa, ela ajuda bastante, mas nada supera, né, o seu livre-arbítrio. No curso de radiestesia sensacional, eu ensino como você vai fazer isso. Você, com você mesma, você vai ser terapeuta da sua vida. Você, como eu fiz na minha vida durante muitos anos, eu aplicava só em mim e nas coisas que eu percebia durante o dia, que eu não gostava muito, eu ia lá na mesa e trabalhava em mim, em primeiro lugar. Então, se você quer fazer isso mais do que um dia, vamos dizer assim, com certa frequência, até conseguir realmente se libertar, o curso é a melhor opção. Vai ser bem mais barato do que tanto tempo fazendo, né? Porque a mesa, ela tem uns 30 dias para ela fazer o seu efeito. Não adianta ficar fazendo uma mesa atrás da outra. Adianta você fazer, esperar que essas raízes realmente morram e daí você vai tratando. Agora, se você tiver o curso, você identifica uma raiz, vai lá e faz a mesa. Poxa, mas agora eu estou identificando outro sentimento aqui que tá bem forte, que me amarra demais. Então vai lá e faz de novo. O curso ajuda por causa disso, é bem mais prático, vamos dizer assim. E daí o que vai acontecer? Você restabelece isso daqui, tá? Quando a gente consegue pegar essas raízes aqui, cortar fora as árvores que não estão boas, que não estão te trazendo frutos bons, você começa a cultivar coisas que realmente são boas. Mas o foco, eu acho assim, uma das coisas que é muito importante, que eu aprendi na minha vida, é que a gente precisa muito cuidar do foco, das sementes que a gente coloca. Porque se o teu foco está em acabar com alguma coisa, na verdade você está colocando mais nutriente nessa coisa, porque o teu foco está lá, você está focado em parar de beber. E por que você não foca em cultivar outro hábito? Vamos substituir isso daí. Eu acho que é uma das coisas muito importantes. Então aqui, da técnica, eu diria, gente, tem que cuidar do seu interior, tem que cuidar quais sementes que você está plantando, quais sementes que você está cultivando. O que você fica dias pensando e pensando, indignada por uma tragédia do jornal ou alguma coisa? O que a gente pode fazer ao invés de ficar pensando com raiva, principalmente, né, da pessoa, do agressor e tudo mais? Reza por aquela pessoa. Mas, poxa, a gente vai rezar por uma pessoa que fez o mal para o outro? Porque as pessoas que feriram os outros é porque elas se sentem feridas ou elas foram feridas antes. Então, o que seria melhor? Não seria melhor que essa pessoa parasse com essa guerra? Para de bater no outro. Para em você. Ah, mas para mim é irresistível. Por quê? Né? Porque a floresta dela tá cheia dessas árvores, ervas daninhas aí. Então, começa a cultivar coisas boas. Quando você reza por essa pessoa, você tá pedindo o auxílio de quem pode mais. Isso é muito importante. Ao invés de você ficar dias e dias com raiva, cultivando raiva, semeando raiva dentro de você, direcione essa energia para que menos pessoas no mundo possam passar por aquela situação. Reza para que as pessoas aumentem a consciência, para que a gente pare com as nossas guerras interiores em primeiro lugar e depois a guerra em relação ao outro. É isso que a gente vai começar a cultivar de bom. A aura blindada, ela é isso. É você parar de se conectar com essas coisas ruins. Eu dei o exemplo ali da árvore porque, veja, se eu tenho dentro, no meu interior, uma plantação de eucalipto, eu não posso querer colher maçã dali. Não existe isso. Se eu quero colher maçã, eu preciso começar a plantar maçã. Poxa, mas pelo que eu sei, né? A terra, depois de ter o eucalipto ali, ela fica estéril. Porque o eucalipto joga tipo um grude ali que impermeabiliza a terra. Então não vai conseguir plantar nada lá. Então o que é mais eficiente dentro, né, dessa plantação de eucalipto? Em primeiro lugar, eu parar de semear o eucalipto. Agora eu paro de regar o eucalipto. Agora eu começo a abrir espaço para as maçãs crescerem. Então eu me coloco como observador. Então, o primeiro passo ali é o quê? Observe os seus pensamentos. Não fique brigando com eles. Observe que semente que semeou tanto na minha vida
Que tipo de semente que eu tô ali o tempo todo, né, cultivando, que me traz essas árvores que eu já sei, tá? Isso é bastante importante. Deixa eu tentar diminuir o zoom aqui. Acho que agora vai ficar melhor. Porque se você começa vamos dizer assim, a combater isso daí, quanto mais você combate, é ali que está o seu foco. Então tire o foco daquilo que te traz dor e te incomoda. Coloque o foco naquilo que realmente é bom. Então, em primeiro lugar, observar os pensamentos, não é combater eles. Observa, se coloca como observador, como aquele que está escutando os seus pensamentos. Fala, não, esse não é bom, eu não vou cultivar. Esse daqui me inspira medo, eu não vou cair, né, e ficar pensando em outras coisas e falar isso para outras pessoas, para mais pessoas sentirem medo. Observe, perceba quais sentimentos eles estão incentivando você. Eu tenho uma aula sobre isso, né, que é 2 técnicas para bloquear o sabotador da sua vida. Se você procurar no canal, vai estar, né, com essa descrição. O segundo passo, cuide dos seus sentimentos. Porque às vezes já foi, você já pensou, você já tá ali na angústia. Poxa, eu fico o dia inteiro angustiada. O que eu posso fazer para parar, né? Vamos dizer assim, para mudar de frequência dos meus sentimentos. Porque cada sentimento existe uma frequência, ele tem ressonância com outras coisas, como eu falei. Existem coisas que te pegam, né, de jeito e que te fazem ficar dias e dias pensando naquilo, tem coisas que não, que são irrelevantes. Então, essa aula, né, descubra qual frequência você vibra com essa técnica de radiestesia, semelhante atrai semelhante. Ela vai te falar sobre a escala dos sentimentos. Os sentimentos, ele vamos dizer assim, simbolizado aqui nessa aula pela água. Se você tira a água, né, totalmente a água dessa plantação de eucalipto, então ela vai tender a secar. Quando ela secar, dali a um tempo você começa a recuperar essa terra. Mas no nosso interior é um pouco mais rápido do que fisicamente, né, nas plantações, enfim. O terceiro passo, cultive sementes boas. E uma das sementes, assim, que acho que qualquer um pode fazer e basta ter um pouco de criatividade no começo e depois a gente vai aumentando isso, é a gratidão. E eu tenho uma aula sobre isso. A gratidão resolve problemas? Qual é o pulo do gato da gratidão? Porque muita gente fala, né, que agradecer eleva a sua frequência. Ou você é grato ou você é ingrato. Existem dois, vamos dizer assim, a polaridade. Ou você está no positivo ou você está no negativo. Mas, poxa, como que eu posso ir para o polo positivo e cada vez mais permanecer nele? É através da gratidão. É um dos caminhos que eu acho que, vamos dizer assim, é um caminho bastante acessível. Então, essa técnica ou esses passos são 3 passos. Você vai observar os seus pensamentos, você não vai lutar com ele. Só deixa ele ir. Esse pensamento não é bom? Deixa ele embora. Cuidar dos seus sentimentos. Poxa, eu acordo irritada, eu passo o dia com medo, eu volto para casa cansada. Que espaço que sobra ali para sentimentos bons? Começa a agradecer. Nessa gratidão você vai resgatar aquilo que de bom aconteceu no seu dia. Poxa, você saiu de casa, você acordou, você tem uma cama, você tem uma casa, e aí você vai aumentando essa lista de gratidão. Para quê? Para você tirar o foco das sementes ruins. Lembra que eu falei da questão do hábito? O hábito ele é muito importante. Quando a gente estabelece hábitos bons na nossa vida, a gente tem mais facilidade para deixar os ruins irem embora, porque não tem tempo para eles mais, não tem tempo mais para esses hábitos ruins, sabe? Às vezes é uma questão assim meio lógica, meio matemática ali. Se eu tô hoje, agora, nesse momento, me dedicando a isso, eu não consigo me dedicar a outra coisa ao mesmo tempo com a mesma intensidade. Então eu faço uma escolha, eu crio um novo hábito, tá? Então, gente, eu espero que essa aula
seja útil, que você tenha gostado disso, que tenha te trazido mais conhecimento e principalmente maior abertura de consciência sobre o que? O que é uma aura realmente blindada? Pode fazer a oração de São Miguel Arcanjo por 21 dias, 41 dias? Pode, claro que pode, sempre deve. Mas se você faz isso com tanto medo, qual é o sentimento? Que árvores aqui você está colocando? O que raízes elas têm dentro da sua vida? Elas têm tanto medo aqui embaixo, que sentimento que ela tá aqui embaixo? Poxa, ela tá cheia de tanto medo, tanta angústia, tanta vontade, né? Porque a vida é uma guerra. Então, o que você vai colher aqui em cima? Você vai colher mais disso, mais das coisas difíceis, mais guerra, mais disputa, mais dificuldade e assim vai. Então, às vezes é bem mais fácil cultivar as sementes boas, tirar o foco dessa daqui. Vamos começar a boicotar essa semente. Para de dar a luz do sol para ela. Para de dar a água. Para de trazer novas ideias, de arejar isso daí. Para de fazer isso. Coloca nas sementes boas e daqui a pouco o teu campo, que é o teu interior, a tua alma, vai estar renovada. É isso. Um abraço e até a próxima aula.